Boa noite, senhores vereadores, vereadora, aos nossos colaboradores, funcionários, à imprensa falada, escrita, ao público presente e às pessoas que nos acompanham pela internet. Pedindo a proteção de Deus, havendo quórum, declaro aberta a 15ª sessão ordinária do ano 2019. Gostaria de convidar o prefeito em exercício, Pércio Storck, para que faça parte da mesa dos trabalhos e, posteriormente, abriremos a tribuna para algumas palavras pelo senhor, pelo tempo regimental de 20 minutos. Peço ao primeiro secretário se temos atas para discussão e votação na noite de hoje. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, senhoras e senhores presentes. Cumprimentar nossos funcionários, os amigos e amigas que assistem pela internet, senhor prefeito em exercício, Pércio Storck, muito boa noite. Para a discussão e votação na sessão de hoje, senhor presidente, nós temos a ata da 14ª sessão ordinária e da 6ª sessão extraordinária. As atas citadas pelo primeiro secretário se encontram-se em discussão. Estão em votação. Os vereadores e vereadoras concordam, permaneçam como se encontram. Foi aprovado e encaminhei as mesas para assinatura. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Processo número 23, referente ao projeto de lei número 7, emenda modificativa de autoria do vereador Paulo Kowalski. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias de 2020, expresso em normas, ações prioritárias, diretrizes, objetivos e metas a serem observadas pelas unidades da administração direta, fundos e órgãos da administração indireta, do Poder Executivo e Poder Legislativo do município de Porto União e da outras providências. Emenda modificativa. Artigo 46 do projeto de lei que passa a vigorar com a seguinte redação. Ficam alteradas as metas constantes no Plano Plurianual, PPA, para o exercício 2020, de acordo com esta lei. Modifica o anexo 1º do projeto de lei número 7 de 2019, ações prioritárias, metas da administração municipal para o exercício de 2020 e passa a vigorar com a seguinte redação. Modifica a redação de alguns itens principais, metas e especificação do anexo 1, inciso 3º, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para vigorar com a seguinte redação. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, habitação, regularizar a documentação de imóveis, famílias e indivíduos, reformar habitações precárias, modifica a redação de alguns itens. Modifica a redação de alguns itens principais e metas de especificação do anexo 1, inciso 7º da Secretaria Municipal de Educação, que passa a vigorar com a seguinte redação. 7ª, Secretaria Municipal de Educação, principais metas, Núcleo Educacional Jornalista Hermínio Miles, aquisição de cadeiras 100, Núcleo Educacional Frei Deodato, aquisição também de 100 cadeiras. Modifica a redação dos itens principais, metas e especificação. Secretaria 9º, Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Públicos, objetivos. Especificação. Pavimentação com asfalto ou calçamento em ruas do centro e bairros e distritos, total de 15 quilômetros. Remodelação das ciclovias, pistas e pedestres com iluminação urbana, tubulação e drenagem, saneamento básico com acessibilidade. Implantação de tubulação, saneamento básico, tubos 3.000. Instalação de parques, praças, mirantes, academias, ar livre, área de lazer, 8. Aquisição de veículos, máquinas e caminhões, equipamentos, 8. Secretaria Municipal de Agricultura, aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas para concessão de comodato às associações de produtores, máquinas e equipamentos 40. Serviço nas propriedades, horas máquina, programa 1, Paulo Kowalski, emenda modificativa. Emenda aditiva ao processo 23, projeto de lei número 7. Também de autoria do vereador Paulo Kowalski,
Fundamentado no artigo 47, esta lei entra em vigor com a data de publicação, acrescenta os itens no anexo 1, ações prioritárias e metas da administração municipal para o exercício de 2020. Acrescenta redação de alguns itens principais de especificação, anexo 1º, inciso 7º, Secretaria Municipal de Educação, que passa a vigorar com a seguinte redação: Secretaria Municipal de Educação e seus objetivos. Aquisição de uniformes e calçados, 2.500 para o ano 2020. Aquisição de terreno com a área urbana para a construção de escola, de acordo com os padrões do FNDE. Instalação de rede elétrica nas quadras cobertas para uso da comunidade. Rede elétrica 4. Instalação de água, construção e banheiros nas quadras cobertas, banheiro 3. Núcleo Educacional João Fernando Sobral. Aquisição de cadeiras escolares 100. Núcleo de Educacional Jornalista Hermínio Miles. Revitalização da escola, sendo reforma do refeitório, melhoria de instalações elétricas e reforma do telhado da creche. 1. Acrescenta a Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Públicos seus objetivos. Construção de pista de bicicross, 1. Construção de capela mortuária, 2. Implantação de parque ambiental, 1. Emendas apresentadas pelo Edil Paulo Kowalski. Requerimento número 12, requerimento de urgência simples ao projeto de lei número 1/2019, de autoria dos vereadores Neylor e Gildo Luiz Macelai. Neylor Grabowski, súmula, proíbe a fabricação, comercialização, o manuseio, a utilização e queima e solturas de fogos de estampidos. Ofício número 232, da Secretaria Municipal de Educação, através da professora Aldair Verquenquez Muncinelli. Senhor presidente, cumprimentá-lo respeitosamente, servimos da presente para solicitar a colaboração na aquisição de 150 camisetas para os alunos do projeto Puma e 150 camisetas para os alunos do projeto Bombeiro Mirim, servindo-se de emenda impositiva. Os modelos serão fornecidos pela Polícia Ambiental e pelo Corpo de Bombeiros. Não temos previsão orçamentária para efetuar tal compra. Anexamos parecer jurídico amparado no ofício 55. Fica à disposição dos senhores vereadores. Do encarregado-geral do Demutran, Ivar Francisco Andruc, cumprimentando cordialmente o ofício número 99, solicitando estudo de estratégias que visem a redução da velocidade dos veículos que trafegam na rua 15 de novembro e convergem à direita para entrar na rua Visconde Guarapuava. Com relação ao vosso pedido, solicito a gentileza de encaminhar ao chefe do Poder Executivo Municipal para a ciência e prosseguimento do trâmite. Com os nossos cordiais cumprimentos, solicitamos a retirada do projeto de lei número 6, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 131, o regimento dessa Casa Legislativa. Ofícios recebidos do senhor Antônio Xavier Paes. Fica à disposição. Do senhor José Crispim Correia, gerente executivo do Instituto Nacional de Seguridade Social. Também fica à disposição. Nivaldo Godoy Guerin Júnior, presidente da Comissão de Eleição dos Conselheiros Tutelares. Anexo, senhor presidente, e conhecimento dos demais vereadores e vereadora, edital número 1, referente ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de abertura de escolha de conselheiros tutelares em data unificada do município de Porto União para conhecimento e publicidade. Convites. O 10º Encontro Regional do EJA vai ser realizado no dia 29 de maio, às 19h30.
Florais Desconstruídos, também no local Casa da Cultura, Castelinho, abertura no dia 22 de maio, quarta-feira, às 19h30. Da Academia de Letras Vales do Iguaçu, a ALVE. Academia de Letras Vales do Iguaçu, a ALVE tem a honra de convidar Vossa Senhoria e familiares e amigos para participar da sessão solene em comemoração ao aniversário de fundação da ALVE com entrega da Comenda Pinhão do Vale. Por relevantes serviços prestados à comunidade local e regional, receberá a outorga a senhora Delcia Aparecida Housing Christie e a irmã Rose Mimimbi. O evento será realizado dia 30 de maio, às 19h30, no auditório da Unespar. Senhor presidente, era o que continha para o expediente da sessão de hoje. Terminado o expediente, gostaria, antes do pequeno expediente, de abrir a palavra ao prefeito em exercício Percy Storck. Fique à vontade, prefeito em exercício, para as suas considerações. Muito boa noite, senhor presidente Carlos Rodilei. Quero agradecer em seu nome a todos os membros dessa casa, vereadores, presidente de mesa, agradecer a oportunidade que o senhor nos faz, o convite, e aqui estamos para conversar um pouco. E é interessante o diálogo que, antes de iniciarmos a sessão, essa descontração que existe, que a população deveria ter também, conhecer os momentos das decisões calorosas, decisões necessárias para o bom andamento do município, mas confesso aí que fiquei feliz de ver assim, uma equipe trabalhando descontraída. É assim que eu tento trabalhar com o executivo, em todas as esferas, em especial a minha secretaria, que eu represento com muito orgulho. Me represento muito bem também na condição de vice-prefeito, hoje substituindo o prefeito Eliseu para um merecido descanso, que todos nós precisamos. E são 15 dias de bastante atividade e muito trabalho da continuidade. Então, 15 dias, aquela palavra tão conhecida, né? A caneta está cheia. Acho que a gente vai até economizar na tinta um pouco também, porque as questões de trabalho nesse período têm sido tranquilas. Temos dificuldades em algumas esferas, algumas áreas, mas entendo assim que as secretarias estão buscando fazer o melhor no dia a dia. Um país que precisa reencontrar a economia. Nossa preocupação muito grande é com relação realmente à geração de emprego. Se o senhor me permitir falar um pouquinho sobre os desafios que teremos, eu iria num desejo pessoal mesmo, de criar condições de que possamos, e aqui nesta presente casa já relatei em alguma situação, da necessidade do povo acreditar mais naquilo que nós temos, né? Eu vou aprendendo todo dia, em reuniões aqui e ali, e queria deixar a mensagem assim para a população, agradecer à imprensa aqui, maciçamente presente, e também quem nos acompanha pela internet. O quanto que alcança a dimensão das informações, a velocidade dela, né? As informações, a forma que colocamos, a interpretação. Mas nada como aquilo que é pouco provável conseguirmos ainda atingir, mas eu ainda acredito nisso, que é o bom diálogo olho no olho. Porque a mensagem que passamos, um abraço, um bom dia, um feliz aniversário, por mensagens, ela não tem o mesmo calor, o mesmo afeto, senão que não seja sincero, porque nós podemos nos comunicar muito pelo mundo. É uma forma de comunicar. Mas eu queria relatar aqui o sentimento da nossa cidade, com relação àquilo que a gente vem falando há muito tempo, que os senhores que têm mais bagagem, mais tempo, cito aí Pascoalim, me permite chamá-lo assim, né, Pascoalim, vereador, com a história, a trajetória dele, de tantos, do doutora Salime, né, que representa as mulheres, são sempre firmes nos seus propósitos, né, de querer uma região desenvolvida. Cristian Martins, na sua forma inquieta de buscar recursos, desenvolvimento na região, perfil do Macelai com relação às questões ambientais, nas áreas que o senhor trabalhou por muitos anos na IPAGRE. Cito o Paulo Kowalski, que, na sua forma carinhosa com a população do interior, a necessidade que temos com relação a regulamentações. Eu falo aqui com relação aos cemitérios, que nós temos que trabalhar, estamos trabalhando com comissões para isso. Não está esquecido. Então, a tarefa lá na nossa secretaria é bem puxada. Neylor Grabowski, que nos auxilia muito no esporte, conhece muito de saúde, vem desenvolvendo um importante trabalho.
e me permita com carinho e respeito, professor, porque quem é professor que estuda, passa a informação, desculpe a liberdade que tem, o Hélio Weber, você desenvolve um trabalho importante no turismo e na cultura, né, que nesse sentido, temos Fernando Moreira, empresário da área industrial, sabe o que é uma geração de emprego, uma preocupação de manter as frentes de trabalho, aquilo que eu, como um simples representante comercial, tenho 2 empresas na cidade, gosto daqui, aposto aqui, deixarei para minha família, para meus filhos, para os meus netos, algo assim que a gente quer que a região desenvolva. Sandro Kalikoski, a sua forma administrativa, hoje empresário, desenvolvendo um importante trabalho, trazendo comércio para dentro da nossa cidade, porque as pessoas de fora estão olhando para o nosso município. E é isso que é importante. Carlos Rodilei, o senhor, como um bom fazendeiro, posso assim dizer, entende muito dessa questão do CTG, das tradições. Então, se veja assim que o próprio Pascoalinho, como empresário, com toda a sua bagagem de conhecimento do executivo, visão do executivo, visão do legislativo. A força que nós temos, a ferramenta que nós temos, é importante para o desenvolvimento de Porto Velho. E por que não uma descontração como aquela que eu vi no chegar aqui? Porque nós precisamos ter uma região que é uma região contestada. E é isso que eu falo. Todos nós falamos da região que é um contestado, que parece que não vai para frente. E eu aprendi essa semana, quero transferir aqui também essa fala importante do Coronel Henrique, que é o comandante-geral da Polícia Ambiental do Estado de Santa Catarina, que eu estive com a presença dele numa reunião em Canoinhas, bem como o presidente do IMA. E ele fala realmente algo que nós temos que mudar um pouco a maneira de colocarmos as situações da nossa cidade, do Planalto Catarinense, que todos os senhores, de uma forma ou de outra, plantaram sementes para o desenvolvimento dessa região. Em algum momento, a sua caneta funcionou para que a nossa cidade fosse lembrada em algumas ações, quer que sejam culturais, industriais, empreendedorismo. E a cidade do contestado, ou região do contestado, se ela é contestada, significa que ela tem riquezas. Alguém brigou por isso. Alguém desejou essa região. Disputaram. E nós não podemos só olhar Porto União ou região, e dizem os mais experientes, que todo legislativo e executivo que escapar de uma possível enchente se deve agradecer a Deus, porque nós sabemos que um dia poderá voltar, e um dia poderá acontecer. Portanto, a necessidade de termos diálogo com relação à defesa civil, que nós gostaríamos muito de reestruturá-la, presidente, contamos com essa casa, o senhor sabe da nossa visão, Cristian Martins trabalhou muito nesta área também, sabe dessa necessidade de nós termos em Porto União uma estrutura. E fomos agraciados por uma indicação que é o sargento, desculpe a patente, seu Ramos, mas eu quero acreditar que seja o sargento Santos, que foi para o lugar do Edson, por favor, Antocheski, Edson Antocheski, da Defesa Civil aqui em Canoinhas. Então, Canoinhas se tornou, geograficamente, uma estrutura política que nós temos que admitir que souberam fazer, organizaram-se e puxaram para lá. Porque eu sou um vendedor de sabão, eu gosto, tenho esse orgulho de dizer. Eu comecei na área industrial a pé, no tempo do pontilhão. Então, o que era o pontilhão? Pontilhão era pontilhão mesmo, era tudo cascalhado, entende? Muitos empresários foram para lá com grandes dificuldades, e hoje, aos poucos, com a determinação dos senhores, que eu quero estender a todos da casa, a conquista, um pouco, parece ter sido esquecida, não, mas é a questão do acesso, de uns trevinhos, né, que não é um viaduto, nós tínhamos um orçamento previsto, projeto, presidente, de 1975, então, feito está ali no DENIT de Mafra, o competentíssimo senhor engenheiro Jefferson do DENIT, é uma obra de arte, é o que está lá em arquivo, mas contempla aquilo que, às vezes, a população nossa não quer acreditar, que nós possamos e devemos, e é isso que eu vim convocá-los e convidá-los, para que possamos realmente, dentro das nossas atribuições de legislativo, dentro da atribuição do prefeito e do vice, nós precisamos acreditar numa cidade que se desenvolva. Nós precisamos acreditar na possibilidade do contorno, que é viável, já saiu, inclusive, do DENIT a apresentação do estudo de viabilidade, né, do aspecto ambiental, evidentemente, e agora está na hora, Cristian Martins, de unirmos forças e, no momento certo, aquilo que eu já falei no plenário aqui, termos a possibilidade
Se tivermos que ir só com o carro da Câmara de Vereadores e o Astra do nosso gabinete, tudo bem. Mas em qual momento que os senhores conseguirão conosco levantar uma sociedade e provocar o meio empresarial, comércio, indústria, que possamos realmente formar uma pressão, porque os senhores têm contatos fantásticos lá embaixo. Sandro, você, todos têm. Todos têm seus gabinetes, deputados, todos têm seus contatos de Senado, deputados federais, de uma forma ou de outra, uns mais tímidos, como eu, para chegar. Mas nós podemos fazer e devemos fazer algo pela sociedade porto-uniõense. E é simplesmente unindo forças, dialogando. Tive a honra de recebê-los todos em minha sala de reuniões, que é a sala aberta ali no Centro Empresarial, aberto para o povo. Ali não tem, se a gente consegue no horário devidamente, a gente até puxa, né? Às vezes estão passando por lá, eu puxo os senhores para dentro da sala para trocar uma ideia. E isso tem que continuar acontecendo. Precisa acontecer, para que as duas casas, Executivo e Legislativo, possam, quando chegar à mesa, entender um pouquinho mais dos anseios da população. Não que não esteja sendo feito isso. Graças a Deus está acontecendo muitas coisas boas nessa integração nossa. Mas voltando à viagem a Florianópolis, à viagem a Brasília, gente, desculpa a expressão, gente, mas me sinto à vontade na casa. Então, um pouco da formalidade, se me permitirem deixar assim, eu fico mais tranquilo também, se me permitirem. E que nós possamos realmente, não digo lotar um ônibus, né? Mas eu vi isso acontecer e falei aqui, me permito falar novamente, sempre falarei nos próximos 2 anos, os bananicultores de Curupá lotaram um gabinete do deputado Darcy de Matos para discutir nas comissões uma condição de não reajuste para a exportação de 5%. O prefeito chegou alegre, feliz da vida, né? Falou assim para ele, senhor deputado, eu estava lá, deputado, eu tenho uns amigos meus chegando aí, o senhor pode nos atender? Não, pode entrar na minha sala. Vocês conhecem toda a Assembleia Legislativa, tem as salas menores e a sala do auditório. Lotou o auditório, Sandro. Lotou porque todos os empresários se uniram e aquilo que era para ser atendido por um deputado, eles foram atendidos por 4. E mais o presidente da casa naquela ocasião, né? Eu estou falando de 1 ano e meio atrás, não é do momento que estamos em Florianópolis vivendo. Quando nós temos essa possibilidade de união, tudo muda. Por um bom projeto, nós ouvimos falar de bons políticos que trabalham e trabalharam e estão trabalhando de uma forma ou de outra dentro da nossa cidade, para projetos para mais de 30 anos para Porto União. Eu acredito ser possível planejar a longo prazo. Mas num país desse possa dizer assim, não, mas um país tão complexo, tão travado politicamente, né, economicamente, não estamos bem ainda, não nos encontramos. Todos são empresários, todos têm seus negócios, todos têm CNPJ, aqui sabe do que a gente está falando. Nossas vendas, nossa força de emprego na região deve recuperar pela exportação daqui a 90 dias. Em vez de recuperar as contratações que tivemos de fevereiro, março, abril, começou a haver férias coletivas, isso num contexto não só Porto União, ok? Nós estamos vendo aí fora, mas atinge diretamente a nossa cidade. Então, assim, o que eu gostaria de propor? Nós possamos realmente trabalhar em conjunto, presidente, que nós façamos assim, estou convidando-os no momento certo, nós terminaremos esse trevinho. Eu falo trevinho na grandiosidade da engenharia, porque ele teve que ser desenhado no momento lá. Isso que é importante registrar, numa oportunidade, se o senhor convide, se o senhor permitir, era interessante conhecer o engenheiro do DENIT, o senhor Jefferson. Porque para facilitar o que está acontecendo, senão perderíamos o prazo da execução, o senhor Fernando Moreira esteve conosco lá acompanhando, ele conseguiu, Marcelai, projetar o trevo e condicionar ele numa condição que isso a população não entendeu, e aí chama de trevinho, mas se eu trouxer o Mafra, que está aqui presente, que tem experiência na área de bombeiros, muito boa noite, obrigado pela sua presença também. O senhor sabe quantos acidentes e atropelamentos e os bombeiros tiveram que socorrer naquele trevo, que era como estava. E todos os vereadores aqui, de uma forma ou de outra, estiveram conosco em Florianópolis, quer por protocolo, o Cristian Martins brigou muito por isso no seu comando da secretaria, eu sei disso, que nós estamos falando de projetos de 1975. Então, com certeza, todos
de uma forma ou de outra aqui, estão de parabéns porque ajudaram a estar lá, DENIT protocolando, pedir a carona do envelope, de está indo para Florianópolis, para nós não gastarmos, protocola lá para nós. É assim que uma cidade prospera, quando há uma unidade. Então, são duas frentes, se o senhor me permitir, presidente, que eu gostaria de relatar aqui. O próximo desafio desta casa conosco no Executivo e comigo na Secretaria de Desenvolvimento não é brigar, mas pedir realmente a ampliação que o projeto só prevê a entrega do trevo, ok? Então é um bom trevo de segurança, todos vão estar lá, amanhã está concluída a parte do asfalto, está encerrado, daí vem a parte de canteiro, de sinalizações e tudo mais. Então nós estamos com uma previsão de 90 dias, já conseguimos praticamente, acho que não deu 30 dias ainda, mas vai acontecer. Baseado nisso, nós temos que progredir a acessibilidade, ciclovias, até a Ponte do Pintado. E isso é obra do DENIT, e é obra nossa, dos senhores aqui, e conosco no Executivo, de irmos a Florianópolis, irmos a Brasília, quem quer que possa ir. Né? Não precisamos, quem sabe, não poderemos nunca, é uma pena, mas nunca estaremos todos juntos nesse momento. Mas que os senhores nos representem lá, com seus senadores, quem possam ser eles, para que destravem a nossa cidade. O portal de Porto União é um dos mais bonitos da cidade, da região. Nós temos que ser bairristas por isso, ele está bem cuidado. São Miguel e Santa Cruz também receberá. Isso é a história da nossa região. E nós temos que saber dar valor, porque nós estamos migrando, felizmente, também para a área do turismo, que é uma indústria importantíssima para nós. Nós temos uma preocupação, a princípio, aqueles que nos vê pela internet, e daí eu posso confirmar amanhã pela rádio, nós teremos uma reunião com a IPAGRE, quinta-feira, presidente, e quem queira participar, convido os vereadores, a princípio está confirmado, mas eu posso depois rapidamente passar para os senhores a confirmação do horário. A IPAGRE estará conosco em Santa Cruz do Timbó, com todos os produtores da Bacia do Leite de Porto União. E, gente, se o senhor puder me dar um tempinho depois, mais 2 minutos, eu já vou pedir antes de terminar os 3, que eu gostaria só de concluir essa questão. Cooperativismo. Como um bom vendedor de sabão, eu vi grandes regiões do sul do Brasil, do oeste catarinense, oeste do Paraná, oeste do Mato Grosso do Sul, só não trabalhei ainda na Amazônia. Mas trilhei um caminho onde vi cooperativismo. Algo que nós, infelizmente, no passado, mas passado para mim é passado, por algum momento, por alguma razão, a questão do cooperativismo do peixe, do leite, não caminhou. Mas eu pergunto para os senhores, quantas vezes tentaram? Quantas vezes tentaram? Quantas vezes nós teremos que continuar tentando, persistindo? Eu tenho uma frase que eu gosto, que se caso falo sobre os meus profissionais em vendas da empresa, eu falo, mas você já tentou quantas vezes? 10 vezes. Enquanto você não chegar nesse ponto, de você sozinho tentar por 10 vezes, peça ajuda. Mas nunca desista. Então, se nós tivéssemos desistido lá atrás, voltando um pouco para a infraestrutura, nós teríamos um viaduto instalado ali. Era um projeto de 11.800.000 e nós tivemos que aceitar, olhando a segurança do povo, um trevinho. Tem um trevinho, porque o espaço que foi concedido para nós era o espaço que o engenheiro desenhou para não desligar a área industrial por 3 dias. Ali, os senhores sabem que nós temos uma ramificação Copel e Celesc. E se vocês observarem quando pronto estiver, ele desenhou esse trevinho que vai dar segurança para a população, né, para nós irmos para a área industrial, numa condição que não precisou desligar. Então, assim, a reunião foi rápida, estiveram prontamente Celesc nos atendendo, Copel, Sanepar, inclusive, que fez um ramal de um desvio lá, rapidamente, para a obra tocar. Do contrário, eles tinham um prazo de entrega e nós perderíamos essa possibilidade desse trevinho. Então, você veja a adequação que foi feita, e foi um estresse, porque você sabe lidar com Copel, Celesc, sabe, gente aí sabe melhor do que eu, que foi o sofrimento por causa de um poste. E aí, a visão do empreendedor, do empresário que se abastece desse depósito, fala, eu pago, eu tiro, alimento a minha empresa, e tirou. Então, o meio empresarial está sempre nos socorrendo, né? O cooperativismo que eu falei e continuo firmando, essa bacia do leite nossa é muito ampla, e é um projeto que não é meu, não é dos vereadores, não é do prefeito Liseu, não é dos prefeitos da Ampla Norte, é um projeto de profissionais
da IPAGRE, de uma comissão montada, de uma empresa contratada de viabilidade, Cristian, para que nós possamos, no primeiro momento, bem provável, por número estatístico, por reserva financeira, a questão do leite de Porto União, ou da bacia leiteira de toda essa região, que nós possamos realmente, eu vou concluir, senhor presidente, que nós possamos realmente organizar, aprender o que é cooperativismo, porque eu vou citar a Terra Roxa, Ampalotina, toda aquela região do Cianorte, toda aquela região de Cascavel, onde nasceu as cooperativas. Toledo é uma potência, mas dependia diretamente da matriz que era Cascavel, no cooperativismo, de todos os grupos de cooperados de lá. Nós temos boas estruturas aproximando-se de Porto União, é fato ver as estruturas destas áreas de cooperativismo mapeando nossa região. Então tem muita gente de olho bom, inclusive, brilho nos olhos, com um olhar, concorda, Cristian? Com um olhar positivo de investimento. E nós que somos os contestados, que parece que nada vai para frente, eu quero despertar o interesse da sociedade porto-uniense e nosso, porque nós sabemos e sinto isso, quando falo com uma relação à Fiesc, né, que nós temos a federação, e aí que eu quero convidar os senhores, vou encerrar, preciso só esses 4 minutos, para o seguinte: o grande desafio de Porto União é nós somarmos essa força, apostar no projeto da cooperativa, conforme os números apresentados por uma empresa especializada que nos apresenta um projeto de viabilidade. Bem provável, esse laticínio era uma intenção de Major Vieira ficar, mas parece que logisticamente, frete e custo fica em Canoinhas. Daí nós vamos dizer assim, poxa, de novo perdemos para Canoinhas, nós não perdemos. Eu sou favorável que nós possamos segurar a família no campo. E sou favorável nós aprendermos o que é cooperar. Nós temos essa dificuldade em Porto União. Nós temos uma grande responsabilidade sobre as canetas que temos. Portanto, a minha caneta poderei devolver cheia para o Eliseu. Mas eu tenho uma convicção de que nós podemos fazer um trabalho muito forte em Porto União. Eu sinto uma possibilidade de mudar todo esse cenário econômico. O grande vale verde, né, da reposição, silvicultura da nossa potência, ela não seria tão interessante. Por que nós temos uma grande empresa de papel comprando fazendas e levando daqui Tora a mais de 400 quilômetros? Nós já paramos para pensar sobre isso? Por que eles estão de olho aqui? Estão de olho porque nós não estamos, às vezes, nos enxergando. Estão de olho porque, às vezes, nós não estamos parando para dialogar entre nós e fazer um bom projeto para Porto União. E esse bom projeto requer planejamento, requer ajuda da experiência de cada um de os senhores, em cada área que os senhores têm especialidades. Então, eu estou vindo aqui para 2 funções, para 2 solicitações para a casa. Que nós possamos realmente nos unir para concluirmos, e contemple quem contemplar, nós vamos vibrar, porque vai ter muito ciclista, muito pedestre feliz com isso, que é nós nos organizarmos em Florianópolis, e concluímos a parte do DINIT até o pintado. O plano diretor que será apresentado, mas eu posso lhe dizer que o contorno também é uma das pautas que vai contemplar daqui, quem sabe, 10 anos. Depende do tempo que nós quisermos, o tempo que nós precisarmos no Brasil. Se nós fizermos, nós temos um momento tão especial para Porto União, a nível federal, que mais de 10, 15 militares de alta patente passaram por Porto União, amam essa terra. Eu tenho um amigo meu que foi para Angola, foi para a Índia, foi para o Haiti comandar, está em Manaus, vai para a Índia agora, mas quer voltar a morar em Porto União, com a família. Estão em Brasília, e lá estão com a caneta cheia, não aqui. Aqui nós temos uma limitação, os senhores têm, nós temos. Então, por que nós não mexemos com essa estrutura para podermos chegar em Brasília? Sabemos que alguns são meio, desculpa a expressão militar, né? Com permissão, senhor Mafra, né? Mas o militar tem essa postura militar, né? Que o senhor cobra um pouco isso de mim, às vezes, né, presidente? Que eu fique mais à vontade. Fui soldado. A segunda pele nossa é a farda mesmo, o livro. Claro que é. Nós amamos essa pátria, mas nós podemos amar e trabalhar muito aqui por Porto União. Então, eu quero convocá-los para 2 situações, o tempo não permite, mas a primeira é cooperativismo. Possamos aceitar no primeiro plano a instalação aonde for. Futuramente, todas as regiões que eu citei, do oeste do Paraná, oeste catarinense, a potência que é, os municípios pequenos aceitaram essa condição, estão ricos, têm emprego, têm renda. E nós estamos em busca disso, Marcelai.
Nós precisamos gerar emprego em Portunhol, quer no turismo, quer na área de piscicultura, quer na área da indústria e comércio, que é a tua área que você deseja sempre, a gente entende. Você é um empresário, quer ampliar, quer gerar emprego. Então, nós precisamos, senhor presidente, criar essa possibilidade e convocarei, convidarei, não convocação, né? Convido todos os vereadores que possamos realmente nos unirmos, buscarmos esses resultados, quer seja em Florianópolis, quer seja em Brasília, que tramita aprovar bons projetos para Portunhol. E agradeço a gentileza do senhor presidente pelo tempo, mas assim, outro grande desafio que eu lancei para a Fiesc, e aí que eu gostaria de chegar com a história dos bananicultores, com relação a um grande desafio lançado, que algumas estruturas do governo nos fiscalizam, aperta aqui, aperta ali, não deixa o município, parece que a gente fica um pouco engessado, e lancei uma sugestão que possivelmente envolverá o Ministério Público para um bom diálogo, envolverá a Polícia Ambiental, IMA, EPAGRE, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Saúde, estou falando a nível de Estado e a nível de Brasil. Os senhores todos sabem que temos passivos industriais em toda a região, nós estamos com uma sugestão de um estudo, o IMA até aqui, Canoinhas, você vai, eles têm um grau de responsabilidade técnica, depois passa para frente, todo mundo sabe como é que funciona, Christian já viveu muito e vive isso também, nos ajuda, mas nós temos uma sugestão de um passivo ambiental que apresentei para Gilberto Seleme, que é um empresário do caçador, que é presidente ausente, está afastado, mas é o Adilson, que é o gerente coordenador da Fiesc, do Planalto, e compreende Caçador, SESI, Senai, estamos envolvendo todas essas áreas, na sugestão que possamos, para se vocês entenderem, a população, toda a cobertura, todo o lixo que vai para o aterro nosso, ele recebe uma cobertura argilosa, temos que tirar de algum barranco, né? Fala um português bem simples, barranco, tem que ter licença, tem que tirar para fazer a cobertura a cada 2, 3 dias, 20% do espaço desse aterro compreende essa necessária cobertura, e nós geramos dentro das indústrias, senhor Hélio Weber, aquilo que a minha mãe e minha avó ensinou, que é a história da cinza do carvão, a cinza do fogão a lenha, as caldeiras nossas geram. Hoje elas estão melhores condicionadas, equipamentos mais modernos estão melhores condicionados, os mais antigos ainda geram volume. Nós fizemos ensaios de clarificação e tentaremos moldar essa questão, e o que eu estou falando hoje aqui vai deixar muita gente da área um pouco com a pulguinha atrás da orelha, mas a IPAGRE libera a cinza das fábricas de caldeira para a agricultura, certo, Christian? Tem laudo, tem tudo certo, o senhor também é da área, né, Marcelai? Nós estamos querendo fazer um composto que, quem sabe, vocês não vejam assim a dimensão da necessidade, mas o modelo, se nós aprovarmos, e Caçador comprou a ideia, nós teremos um espaço em Portunhol, juntamente com o governo do Estado, em todas as esferas que eu falei, saúde, agricultura, todos estarão lá. Estamos falando dos secretários estaduais, e nós vamos apresentar para a banca, né, possivelmente, a sugestão de que possamos utilizar aquilo que é gerado dentro da indústria, nós estamos falando que é um aterro industrial, não estou falando, parte desse material gerado dentro das indústrias poderá ser utilizado no Brasil, porque ninguém faz, nós temos que ter orgulho da nossa cidade, conduzido muito bem, aterro e tal, nós temos 3.500 municípios abandonados, virados em lixão. Portunhol tem uma logística, tem uma intenção, tem um projeto firme para que possamos. Então, é um estudo de clarificação da água, do churume, reinjeção do processo e uso em função de um passivo ambiental industrial, que tem a sua classe, que é uma classe 1, e que nós estamos vendo, lamentavelmente, acontecer algumas questões no Brasil de danos ao meio ambiente, e nós estamos falando que nós temos uma vala condicionada dentro das normas, com membranas, com decantação, com filtros, e por que não possamos levar essa possibilidade de um modelo de gestão ambiental para o Brasil. E isso eu percebi, senhores, que é um grande desafio, que muitas pessoas que têm lá em Florianópolis, ou têm aqui próximos de nós a caneta, opa, peraí, isso aí vai envolver demais eu pensar. E isso que a gente lamenta, tendo universidades, que eu estive ontem, e parabenizo a Uniguaçu, me permitam, que está hoje vivendo a semana de empreendedorismo e inovação. Portunhol quer inovar, nós temos possibilidades. A terra do bom Steinegger, que eu sempre falo, tem muitas boas outras coisas, presidente.
a serem mostradas. Então, na questão ambiental, no momento que os senhores tenham interesse, apresentaremos os laudos, os ensaios já feitos e a agenda para Florianópolis, no momento certo. Estamos dependendo do agendamento da Fiesc, que tem o Consema, que, felizmente, o advogado do Consema mora em Caçador e achou muito interessante esse projeto. Então, são 3 frentes que eu agradeço a oportunidade do tempo. Falamos sobre 3 situações necessárias dessa casa nos apoiar. Muito obrigado, uma boa noite a todos e obrigado, presidente, mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos ao Pércio Storck, prefeito em exercício, e gostaríamos, Pércio, que ficasse na mesa dos trabalhos, se não tiver compromisso, até o final da sessão. Passamos ao pequeno expediente. Nenhum vereador inscrito. Passamos ao grande expediente. Pela ordem, o vereador Hélio Miguel Weber. Antes do pronunciamento do vereador Hélio, gostaria de citar aqui a presença do presidente do Sindicato dos Funcionários, Antônio Colasso, e o subtenente do Corpo de Bombeiros, Albertino Mafra. Obrigado pela presença, Albertino. Ao presidente da Unicom, Leandro Farias, também aqui presente. Ao Budal, aos nossos amigos presentes aqui. Pela ordem, vereador Hélio Miguel Weber. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, excelentíssimo prefeito, em exercício Pércio Storck, demais vereadores, nobre vereadora, nossos colaboradores, as pessoas que nos acompanham em casa, nossos internautas, aos presidentes das entidades que o nosso presidente da Câmara já falou, enfim, a todos que nos acompanham e a imprensa também. Prefeito, é interessante ver a sua motivação e é gostoso de ouvir quando alguém realmente está motivado, com ideias, com projetos. E quando às vezes converso com algumas pessoas, me dizem, mas da onde que você arruma tanta motivação para você estar correndo atrás de projetos, de ideias? Eu sempre digo, né, se nós não deixarmos o lugar onde nós estamos melhor do que quando nós pegamos, o que adiantou passar por aqui? Então, eu acho que cada um tem essa função. Nós temos que deixar o nosso espaço melhor do que nós pegamos. Outra coisa, o senhor falou muito em associativismo. Engraçado que combina algo que a gente gosta de fazer muito na questão do associativismo. E a minha família veio da terra, de onde o primeiro banco associativo, a primeira empresa bancária financeira do Brasil, veio da cidade de origem do meu avô, que é Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. Lá na casa onde hoje, por incrível que pareça, mora minha cunhada, na linha Imperial. E, então, eu tenho bastante conhecimento e gosto de falar muito sobre o associativismo, e o Marcelai deve lembrar, na época que estávamos na secretaria, o projeto que estávamos desenvolvendo, no envolvimento de todos os agricultores. Pena que não pudemos continuar na época. Se tivesse dado certo, talvez muita coisa teria mudado na agricultura, né? E quero parabenizar a todos que participaram com Vossa Excelência e o trabalho, e a persistência e a conquista do trevo. Como disse, né, Vossa Excelência, o trevinho, mas quem sabe futuramente será um trevo de melhor qualidade. Mas o que me traz a esta tribuna hoje é falar sobre um pouco do final de semana que nós tivemos. Agradecer aos vereadores que estiveram no nosso centenário, no baile do centenário em São Miguel da Serra, o vereador Cristian Martins, o vereador Gildo Marcelai, Jacir Bart, Neylor Grabowski, Lido Alberto Pasqualin, Sandro Luciano Kalikoski. Foi uma honra recebê-los lá, até porque, eu sempre digo, o meu umbigo está enterrado lá, né? A gente nasceu lá então é uma alegria recebê-los em São Miguel. A gente está fazendo aquilo para aquela comunidade.
como eu disse na minha fala, para os moradores. Nós não estamos mais lá, mas eles merecem essa homenagem pelo fato deles morarem lá e estar preservando aquilo que nossos antepassados começaram. Então, eles realmente merecem esta homenagem, e nós estávamos lá com o prefeito Eliseu e com o vice-perse, acompanhando toda a cerimônia, enfim, e aquele jantar muito saboroso. Então, realmente, aquela comunidade merece esse centenário e merece esses eventos que estão acontecendo e muitos outros que virão. Também estivemos, esse final de semana, na festa em Santa Cruz do Timbó. E nos encontramos lá com o vereador Christian, né? E é interessante que vem de encontro, novamente, a questão do associativismo. Nós estávamos numa brincadeira, conversando com a comissão organizadora daquela comunidade, e estávamos discutindo sobre como fazer as coisas, até o pessoal, não, vamos copiar, um ajudar o outro, São Miguel, Santa Cruz, tá? Eu falei, é exatamente assim que funciona. E essa semana eu acompanhei na NSC Notícias que está ocorrendo o campeonato ou a competição da Cuca em Joinville. E eu fiz uma brincadeira lá em Santa Cruz e disse o seguinte, eu estou indo para um campeonato em São Miguel, não sabia nem que era a final. Estou indo a participar de uma rodada em São Miguel para assistir lá e vai ter do campeonato de futebol. E eu brinquei com as mulheres que estavam ali. Estava a Marilu, estava a Noêmia, estava a nossa secretária de turismo, enfim, estava a minha esposa, estavam várias mulheres. Eu falei, por que vamos fazer um campeonato da Cuca aqui em Portunhão? Mas como assim? Não, vamos fazer uma competição, faz São Miguel contra Santa Cruz, São Pedro, Maratá, aqui no centro, tá? E cada comunidade escolhe seus 2 campeões, a gente monta uma equipe de jurados e depois fazer uma competição, pode ser na comunidade que tem melhor estrutura, ou no Santa Rosa, que tem uma estrutura para cucas, enfim. Olha, fiquei impressionado com a motivação daquelas mulheres. Eu fiquei impressionado e encantado, sabe? Eu até saí fora só para assistir. Fiquei acompanhando a motivação delas. O vereador Christian ficou mais tempo do que eu lá, eu acabei subindo para São Miguel. Mas fantástica motivação e disse que vão fazer. Vão fazer, querem fazer o campeonato, né? Isso é associativismo, é a participação, é a competição sadia. Vereador Marcelau, eu queria conceder a parte. Hélio, obrigado pela parte. Boa noite a todos, boa noite, prefeito em exercício, boa noite aos presentes aqui. Vereador e prefeito, quando se fala em associativismo, isso é muito bacana. Associativismo, lembro-me bem, há 35 anos atrás, quando entrei na EPAGRE, nós tínhamos a Cooper Norte e a Cooper Canoinhas. Ambas declinaram. Quando eu vejo, prefeito, nós temos que analisar as coisas. Quando eu vejo, Porto União tem 35 mil habitantes, por aí, né? Quantas pessoas nós temos na plateia aqui hoje? Associativismo reporta-se a participação, né, Hélio? Participação. Cooperativismo é participação das pessoas nas decisões. E aí nós vamos conseguir fazer acontecer. Muito importante a questão da cadeia leiteira, bem como todas as cadeias, madeireira, hortícolas, todas elas, inclusive a da piscicultura, né? Mas isso é importante e é um caminho difícil, pedregoso, mas que nós temos que dar o suporte todos para chegar lá e fazer acontecer, porque é importante. Uma vez acontecendo e estando consolidada, as coisas evoluem muito bem. Como o Hélio falou, prefeito, é gostoso de ouvir essas inovações, e quando se fala em resíduos industriais, principalmente de caldeira, Vossa Excelência sabe que as cinzas fazem parte dos macro e dos micronutrientes, dos NPKs, dos cálcios, magnésios, eu que sou da área agrícola, conheço profundamente isso, tanto que nós, os 30 anos de EPAGRE, sempre recomendamos cinza leve de biomassa produzida lá em Três Barras, na Rigesa. E que é rica em cálcio e potássio e outros micronutrientes, que é importante para a agricultura.
importante em todos os setores. Então, isso é muito bom, nós poderíamos aproveitar isso de várias formas, mas aí vem aquela coisa da participação, de agregação, de todo mundo estar junto, né? Muito legal isso. Podemos todos participar, nós temos muita coisa para acontecer em Porto União. E quero te desejar sucesso esses 15 dias que você está lá, essa casa, com certeza, todos os seus projetos que aqui chegarem terão nosso apoio, e todos desejam sorte, com certeza. Só assim, senhor presidente, gostaria que nós agilizar... como é que eu vou te falar? Quando se fala em recuperação de uma escola ou de uma rodovia, nós sempre usamos a terminologia revitalizar. Eu gostaria que fosse mudado, inclusive, naquela solicitação do Paulo Kowalski, porque revitalizar é com vida, aquilo que tem vida. E uma escola, uma rodovia não tem vida, né? Então, é recuperação, esse tipo de coisa, para que alguém mais na frente veja essa palavra e que tenha sido o entendimento, bem como reflorestar e florestar. Porque na biologia, a palavra biologia, que vem do latim, é bios vida, logos estudos da vida, né? Então, é aquilo que realmente tem vida e aquilo que é inerte, que não tem vida, nós devemos usar a palavra recuperar, até para nós falarmos bonito na frente de pessoas mais esclarecidas, que isso chega até lá na frente também. É isso, obrigado pela parte. Parabéns, prefeito, pelos seus 15 dias que você vai ficar lá, e conte conosco. Bom, então, dando continuidade e deixando de falar um pouco da Cuca agora, né? Aí subimos até São Miguel da Serra e, surpreendentemente, era a final do campeonato, né? E onde sagrou-se campeã a comunidade de São Miguel da Serra, né? Então, eles devem estar comemorando até hoje, com certeza. Depois eu quero encaminhar um ofício àquela equipe desportiva, parabenizando eles pela conquista. Eu acabei esquecendo de fazer uma pergunta. Você vai para Três Etilhas amanhã ou não? Eu vou ter que ir? Tá. Então é o seguinte, nós também estamos trabalhando na questão de... Todo mundo sabe que a gente trabalha muito na questão do turismo. Nós estamos batalhando para que a nossa região tenha um reconhecimento em cima de projetos. E está acontecendo agora, e vai ter amanhã uma reunião lá, e já foi encaminhado ofício solicitando o desmembramento da nossa região do Vale do Contestado. A Porto União, toda a nossa região aqui, ela faz parte do Vale do Contestado, onde são 69 municípios, e por incrível que pareça, eu recebi um vídeo hoje gravado em alemão, claro que não vou pôr aqui, porque são 9 minutos e ninguém ia entender quase nada, mas aonde mostra toda a Santa Catarina para o público alemão. E passam por todos os municípios, e passa pelo Vale do Contestado, acho que o Budal viu, né, Budal? E nem se fala na nossa região, nem se mostra a nossa região, nem existe para Santa Catarina. E eu estou devendo a imagem que eu falei para vocês, que eu vou mostrar aqui, né, que onde tem um desenho, um mapa dentro de infra, onde realmente mostra que Porto União é o fim, né? Se nós pegarmos, talvez alguns consigam enxergar, mas a BR-280, isso está dentro do DEINFRA. Eu quero colocar essa imagem, como a BR-280 acaba ali, e tem fim mesmo, entende? Não tem continuidade, está aqui. Essa foto eu tirei dentro do DEINFRA, e quando eu tirei essa foto, até a pessoa não gostou. Como é que é? E Denítios falou, né? Porque aqui está como Ministério dos Transportes, Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, está dentro do DENIT, 16º Distrito Rodoviário Federal, Estado de Santa Catarina. Que seja, DNR, então. Mas, enfim, essa é a visão, essa é a imagem que eles têm de Santa Catarina, né? Mas nós, com a motivação do prefeito de exercício, com a nossa motivação, nós podemos mudar isso. Nós temos que mudar isso, porque nós somos o momento. Nós temos que mudar isso. Nosso presidente tem aquela vontade de resolver as coisas, tem que aproveitar essa vontade que o senhor tem aí para a gente fazer as diferenças. Fala em ideias, projetos. É por aí o caminho. Nós temos que fazer com que a comunidade acorde. E nós somos os motivadores. Nós temos hoje
esse microfone, nós temos acesso à sociedade. Nós temos hoje pessoas, por exemplo, que nem está aí, o Leandro e o Stefano, tem uma pleia de pessoas que acompanham eles. Falei, vamos levantar esse portunhão, vamos fazer com que as pessoas tenham vontade de fazer as coisas. Conversando com o Stefano, né? Nós temos que mudar, e nós podemos mudar. Nós podemos mudar. Então, amanhã cedo, provavelmente eu tenha que sair daqui às 5 horas para as 8 horas estar lá para votar em favor de Portunhão, então vamos ter que dar um jeito e ir até lá. Mas, enfim, nós queremos criar a nossa região. Caminhos do Contestado, que envolvem 14 municípios, né, para que possamos ser reconhecidos. Porque hoje só se vê as grandes regiões, as grandes regiões onde o turismo já está mais desenvolvido, e nós aqui nem vistos somos. Então, vamos fazer a diferença. Estamos trabalhando para isso. E eu pensei que o vice-prefeito ia comentar também, nós estamos participando de um projeto que a Uniguaçu está desenvolvendo, que é a Semana do Empreendedorismo e Inovação, e lá tem uma equipe que está trabalhando sobre a questão do turismo, e eu fui chamado para que estar às 7h45 também na Uniguaçu, porque tem um grupo trabalhando aqui que gostaria que você contasse um pouco sobre o projeto de turismo. Então, está difícil de conseguir acompanhar tudo, né? Mas o que a gente sente? Que as pessoas estão com vontade de fazer as coisas. Que as pessoas, os jovens hoje, eles têm vontade de mudar. E é neles que nós temos que apostar. E eles têm essa vontade. E olha, gente, nós temos que apostar na Uniguaçu, porque realmente o trabalho que ela está fazendo, e no SEBRAE, infelizmente é o SEBRAE Paraná. Novamente não é o SEBRAE Santa Catarina. Infelizmente é o SEBRAE Paraná. E nós temos acompanhado o trabalho do Caixa, do Pitisco, da Maria Áurea. É um trabalho fantástico. Eles têm nos procurado, eles nos acompanham, eles fazem com que a gente se motive a desenvolver esse projeto. Quer dizer, isso sim é a função do SEBRAE, né? Alguém conhece alguém do SEBRAE Santa Catarina? Eu não conheço ninguém. Então, é uma pena que chegou agora esse pedido, né, e a gente não vai poder estar presente, mas falaremos com o Caixa. Também queria encaminhar um requerimento, que seja encaminhado um ofício ao Capistrano pelo belo trabalho, pela bela conclusão desse campeonato da integração, que envolvia Portunhão e União da Vitória. Era Copa Integração, né, então foi um trabalho bem legal. Voltando um pouco ao turismo, nós temos uma questão que a gente sempre fala, a questão é sonhar. Nós estamos sonhando um projeto, já deixamos de sonhar e já colocamos esse projeto no papel. São 4 metas que você tem que seguir. Sonhar um projeto, sonhamos ele. Segundo, pôr no papel, já está no papel. Terceiro, executar o projeto. Em partes, já estamos executando e trabalhando na questão liberação. Muitas notícias boas têm vindo. E no final, claro que vão ter que tirarmos a conclusão do projeto, se estamos fazendo a coisa certa ou não. E como eu falei que semana passada estava em Gramado, e nada do que nós estamos fazendo pelo trabalho que foi nos indicado lá está errado. É exatamente o que nós estamos fazendo, estamos no caminho certo. Então, isso nos traz motivação também. E, quando eu falo em cultura, eu peguei uma frase lá. Cidade que não tem locais para a cultura vai ter que construir presídios. Então, também pegando mais um gancho do que o nosso prefeito de exercício falou, eu não prestei bem atenção que as pessoas foram lá e lotaram gabinetes ou, enfim, assembleia. Eu fui convidado a fazer o meu pronunciamento pelo deputado Ivan Nats, lá na Assembleia Legislativa, mostrar o projeto que nós estamos desenvolvendo. É a hora de nós enchermos aquilo lá também, é a hora de nós lotarmos aquela casa de leis também.
O Fernando falou que vai. O Fernando disse que eu vou junto, estamos nessa. Então, temos que convidar o prefeito, o vice-prefeito, os secretários, os vereadores, enfim, além desse projeto do turismo, vamos levar outros projetos e vamos apresentar. E vamos lotar aquela casa e mostrar a força que Porto União tem. Fazer várias reivindicações. Se nós temos a oportunidade de usar aquela tribuna, vamos usá-la com vontade, vamos usá-la, né, presidente? Vamos mostrar o que nós desejamos e o que nós somos e o que nós temos, né? Então, eu queria desejar também, quer dizer, primeiro quero agradecer ao Paulo Kowalski pelas emendas e pelo prazo que foi solicitado, o senhor está de acordo? Então, semana que vem, vamos ver se damos nossos pareceres para que a LDO dê prosseguimento, porque acredito que em poucos dias, como disse o nosso prefeito de exercício, logo teremos o plano diretor. E aí vamos seguir a tua linha, vereador Marcelai, e que segue novamente. Vamos nos reunir, nos unir em cima desse projeto, porque ele é muito importante e como nós queremos fazer a diferença, nós queremos mudança, é através do plano diretor que nós vamos começar a traçar nossos objetivos, nossas metas e nosso futuro, porque nós estamos de passagem. E também quero aproveitar o espaço de desejar ao nosso prefeito de exercício sucesso nesses 15 dias. Se é isso, senhor presidente. Então, são 2 requerimentos, né? Um à comunidade de São Miguel, ao pessoal do futebol e um ao secretário Capistrano. As solicitações do vereador Hélio Miguel Weber estão em discussão. Estão em votação. Vereadores concordam, permaneçam como se encontra. Foi aprovado e peçam mesmo que auxilie a secretaria na elaboração dos mesmos. Eu que agradeço e, como eu disse semana passada, vou fazer em partes toda semana, talvez um pouquinho, né, até que se enjoem de mim, mas toda semana um pouquinho sobre nossos projetos, sobre o turismo. Obrigado, à casa. Pela ordem, vereador Cristian Agenor Martins. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, prefeito em exercício Percy, Storck. Bom trabalho, boa sorte nesses 15 dias frente ao Executivo Municipal. Possa contar aqui com o apoio incondicional do Poder Legislativo, se achar necessário na sua empreitada durante esses dias. Faço aqui a minha fala bastante conectado com o seu pensamento na palavra cooperativismo, tanto defendida pelo vereador Hélio Weber, praticada também pelo vereador Gildo na função agrícola, que exerceu durante tantos anos, na parte rural do nosso município. Eu visitei na última segunda-feira a empresa Piracanjuba, sediada no município de Maravilha, empresa entre as 10 maiores empresas de laticínio do Brasil, sua matriz, seu parque fabril instalado no estado de Goiás, Rio Grande do Sul, e aqui em Maravilha, um município com menos de 30 mil habitantes, mas com um cooperativismo regional muito forte, já de tantos anos. E é o que começou a ser trilhado aqui, já com a bacia leiteira, que está sendo aprimorada. Nós temos produtores já premiados, com leite em qualidade, e essa empresa está estudando a ampliação em Santa Catarina, na região, e eu fui lá. Já havia visitado, na época que fui secretário, e disse a eles, parece que nós abrir a porta do nosso município, mesmo não tendo lá o estudo da bacia leiteira, mas o não nós já temos, né? Eles estão estudando a região e eu fiz essa ponte, porque assim nós vamos diversificando a economia, fortalecendo e fazendo com que essa cultura do leite seja fortalecida. Tem campo, tem condição, tem água, tem gente com vontade de trabalhar, o espaço adequado. E a nossa região é uma região estratégica, e nós temos que fazer isso mesmo, tem que acreditar. Não vejo trevinho nenhum ali na entrada da área industrial, vejo uma obra importante, que nós trilhamos durante tantos anos, adequado para o espaço, isso é verdade, e que vai atender. Atendeu a necessidade, bastou. Tirou o risco daquela rodovia, que é difícil o acesso, e a parte, para quem está saindo do lado esquerdo, ali, toda aquela vegetação que vai ser suprimida agora, vai abrir aquele clarão ali, e eu já achava, do Gildo, que lá no portal, lado esquerdo, até a Igreja do Pintado, não deveria ter aquela vegetação. Eu comecei a mexer com isso, quando ajudei a fazer o aterro ali do lado, um terreno embora particular, o município fez a orientação, e eu acho que ele tinha que abrir tudo aquilo ali,
né, para que possíveis empresas se instalem na porta de entrada do nosso município. Mas isso se faz com vontade de trabalhar, com dinamismo e atendendo à legislação. Senhor presidente, eu tenho acompanhado aqui, já desde o centenário, das comemorações do nosso centenário do município, agora do Distrito de São Miguel, nós temos Santa Cruz do Timbó chegando, e quero aqui fazer um ofício parabenizando a supervisora de imprensa do município, a Leia Alberti. Tem feito um trabalho maravilhoso, com amor ao município, com amor à causa, conectada com os interesses da população. Sabemos que não está lá por questões de vencimento financeiro, porque é uma coisa bem ajustada o salário dessa servidora, mas está prestando um belo trabalho. A cultura, a história do nosso município, que seria que pensar no futuro se não resgatar a nossa tradição, nossas origens. E ela vem fazendo um trabalho fantástico. Quero encaminhar um ofício parabenizando a Leia por essa condição, por estar pensando no nosso município a parte cultural. Falei aqui há alguns meses, Pérez, acho que faz uns 60, 90 dias, quando se estavam fechando ali a unidade do Cine, na questão das carteiras de trabalho, levando lá para Joinville, também os protocolos do seguro-desemprego, uma questão burocrática que não estava mais se conectando aqui com o Porto União, estavam fechando, tirando, mas que a administração, através da Secretaria dos Comércios, também a Secretaria da Administração, através do Juan, buscaram entendimento, capacitaram os servidores, buscaram lá a senha novamente do sistema e começou, faz uma semana de novo. O munícipe, o trabalhador não vai ter que se deslocar mais a Joinville. Foi revertida essa questão. Uma bandeira que foi levantada aqui pela Câmara e que a população também assumiu, como é agora a questão do INSS também, que é outra luta, mas essa pelo menos nós já vencemos. Então, quero aqui deixar os parabéns, encaminhar um ofício também à Secretaria dos Comércios e à da Administração, por ter pego essa bandeira da Câmara e ter defendido e ter resolvido. Que esse que é o problema. O problema está resolvido. É uma pedra a menos no nosso caminho. Participei no sábado da inauguração, da reinauguração da estruturação lá do Parque Monge João Maria. Espetacular aquele lugar, maravilhoso aquele lugar, ficou muito bonito, já era bonito. Foi todo revitalizado, melhorado, trocado a estrutura de madeira e a parte de mão de obra, de trabalho, foi feito pelos trabalhadores da Prefeitura, pelos servidores da Secretaria de Obras, que baratearam aquela obra em muito, por conta de um trabalho local, de um trabalho formiguinha ali, ajudando, e ficou muito bonito. E ali é parte da nossa história também. A cultura, a fé daquele povo, nas tradições dos monges que por ali passaram, foram 3. Eu, vereador Hélio, no dia 7 de junho de 1982, fui batizado ali naquele pocinho. No dia 17 de novembro de 2014, eu batizei a minha filha ali também. É uma tradição que as famílias cultivaram e preservam ali, e tem que ser cuidado daquele momento, daquela região. O espaço para as grutas, agora vai ser feito mais uma trilha, foi feito mais um mirante que vai poder observar o Parque do Centenário, que será construído. É um ponto turístico do nosso município. É importante que o município continue investindo e que as pessoas vão lá conhecer, não só os turistas, porque tem muita gente que não conhece, tem que ir lá conhecer, inclusive à noite, que já está todo iluminado. Muito bonito. Gostaria de encaminhar um ofício parabenizando a administração, o prefeito Eliseu, por ter cuidado dessa história do nosso município. Também o vereador Hélio que falou, maravilhosa festa lá em São Miguel da Serra, perfeito, tem uma longa caminhada de eventos ainda, estivemos lá. No domingo, lá em Santa Cruz do Timbó, mais uma festa da comunidade católica, quero encaminhar um ofício à dona Marilu Schmidt, toda a diretoria da igreja, pela belíssima festa, lá no nosso distrito de Santa Cruz do Timbó. Eu havia me manifestado aqui há alguns meses também, com questão da ação civil pública, que estava tramitando com questão do nosso IGP, por falta de peritos, né? Cada acidente, cada tragédia que acontece aqui, vem perito de fora, é um constrangimento gigante para as famílias ficarem esperando, mas pior ainda agora o IML interditado, né? Que lá estava totalmente comprometido, as notícias, inclusive no G1, no site. IGP de Porto União divide com o refeitório do presídio. E por aí vai.
Lamentavelmente, foi interditado. Agora, eu gostaria de encaminhar um ofício ao secretário de Segurança Pública para ver quais medidas estão sendo tomadas, se já estão providenciando reforma, ou vão mudar de lugar. O que não pode é ficar. Interditou, interditou. Agora tem que se fazer outro, sair dali ou reformar aquele. Eu não sei o que vão fazer. Reformar acho que não cabe porque não é o lugar adequado, né? Mas fechou. Lamentavelmente, fechou. Não tem mais esse serviço. Só estão fechando, vereador Gildo. E olha, Percy, eu hoje à tarde recebi o telefonema de um empresário lá de Caçador e me convidou para um jantar que está acontecendo essa noite com o governador Carlos Moisés lá em Caçador. Eu agradeci prontamente o convite, mas disse que não iria porque eu espero que o governador venha aqui. Hoje foram anunciados recursos lá na ordem de 600 mil que eu vi pelas redes sociais do governador para o Hospital Maicé, e certo, vários recursos lá, como é em Canoinhas, e é isso que está ocorrendo. Os governos estão passando, os governos anteriores deixaram a desejar de muito. Nós sempre levantamos as bandeiras regionais aqui, essa é a verdade, estão sendo insuficientes. Eu espero que os deputados que nós votamos e elegemos, vereador Sandro, tenham esse compromisso de trazer o governo aqui para dentro de Porto União para dar uma nova dinâmica, porque o povo não acredita mais, Percy. Não é questão nem de mais partidária, nem de críticas, é de todos os governos. Todos. Esse poderia, de repente, dar uma esperança para nós. Porque se os deputados que nós votamos, se eles não fizerem isso, eu, sinceramente, não vou ajudar mais deputado nenhum da região. Eu não vou mais. Por quê? O IGP e IML interditado. A rodovia na justiça, as duas. O hospital mendigando recurso da Fonte 100, atrasa, fecha as portas. Não tem mais o que fazer. Então, o INSS, sem perito, tem que mandar um raio de 200 quilômetros aí para fazer perícia, sem contar que querem fechar a agência. Então, entende? Não tem mais um porquê. E nós, que sempre levantamos, acreditamos, damos um voto de confiança, pedimos os votos, e depois nós ficamos aí tomando tapa na cara sem dever também. Então, que esse governo tenha sensibilidade, como está acontecendo hoje lá em Caçador, nós aqui podemos fazer, né, Percy, os melhores dos jantares também. Aqui o Mafra é uma pessoa que sempre trabalhou muito pelo nosso município, aposentado dos bombeiros, tem um currículo, uma história muito grande, tem pessoas boas aqui, e que o governo venha aqui e escute isso aqui que nós estamos falando, porque senão nossos discursos ficam vazios aqui nessa tribuna, e às vezes repercutem nas redes sociais e não chegam lá onde tem que chegar, e não adianta, e o tempo passa e passa rápido. Então, Percy, nós temos aqui também que oferecer algo em contrapartida para esses cooperados do leite, tem que ter alguma isenção, alguma coisa, algum atrativo para eles, passa pelo governo do Estado. E em tudo passa. A questão elétrica nem se fala. Então, agora, volto lá no trevinho da área industrial. Não é um trevinho, é uma coisa que nós ficamos lutando, do jeito que for, está sendo feito. Mas tem o contorno rodoviário, que é uma bandeira lá para frente, tem essa ponte que foi feito estudo socioambiental e econômico, que está, inclusive, parece que estava no orçamento da União, para ligar a área industrial lá com o entrocamento da 153 e 476, que nós temos que perseguir essa obra, ver que pé que está no governo federal. Parece que foi por orçamento, eu não sei. Foi por orçamento da União, não sei se do Ministério das Cidades, dos Transportes, nós temos que ver isso aí. Mas pensa o grande, mas às vezes o pequeno não sai. Daí a gente às vezes não vai atrás do grande porque fica batendo ali, dando murro em ponta de faca. Só que o que nós não podemos perder é a esperança, é a vontade de trabalhar, é o desejo de ver a nossa cidade melhor, Percy. É esse o intuito mesmo. Nós precisamos dar a nossa cara a tapa e estamos aqui para isso. Então, seriam essas colocações para essa noite. O presidente Bossi peço a Vossa Excelência que os ofícios sejam colocados em discussão. Dou por encerrado meu pronunciamento. Solicitações feitas pelo vereador Cristian Martins estão em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Gildo Luiz Mancelai. Vereador Cristian, seu pedido quanto à servidora Leia é muito válido. E eu sempre digo que as pessoas que trabalham bem, as pessoas que não fazem corpo mole, precisam ser valorizadas. E essa é uma pessoa que trabalha, entre tantas outras dentro da administração municipal.
Outra coisa, senhor presidente, se o senhor me permite, quando o vereador Christian coloca que deveríamos aumentar ali, perto do portal, aquelas áreas, Vossa Excelência tem toda a razão. Eu fico me perguntando, nós temos estrada parada, nós temos pequenas obras paradas por causa de liberação ambiental. Aí eu fico a pensar, é incompetência pública nossa ou alguém trava? Porque me responda, como é que todos esses areieiros aí têm licença para explorar o solo, subsolo, beira de rio e absolutamente tudo? Como é que as margens da BR-101 as coisas acontecem de forma assim, muito rápida e estratégica? Então, Pércio, fica aqui a minha dica assim, para que nós possamos realmente fazer isso, canalizar aquele pequeno arroio que tem ali e fazer os aterros necessários ali, trazer empresas assim, para gerar empregos, inclusive para aqueles bairros populosos que tem ali do lado. Isso é muito importante. Só isso, obrigado e, senhor presidente, sou a favor dos pedidos do vereador. Continue a discussão. Está em votação. Os vereadores concordam e permanecem com o seu encontro. Foi aprovado e peço ao vereador Cristian que auxilie na elaboração dos mesmos na secretaria. Só para encerrar aqui, senhor presidente, por gentileza, eu só gostaria de fazer mais uma colocação. No domingo estavam acompanhando o padre Ederson lá na festa de Santa Cruz, os padres camelianos, e me parece que o Hospital São Camilo está efetivamente assumindo a estrutura administrativa do Hospital São Brás. Então, parece-me que essa informação aí de última hora, como também a clínica HJ está sendo absorvida por eles, é uma notícia que nos chega agora. E só para encerrar, senhor presidente, e para enfatizar tudo que foi falado aqui, porque às vezes uma ou duas pessoas, às vezes remando contra, trabalha todo um coletivo. Em 2014, 2013, eu ajudei uma pessoa, um empresário, a executar o licenciamento ambiental de uma área que estava a um lado embargada, lá no final, o início da Rua Itália, no final, na divisa entre o bairro Bela Vista e São Bernardo, que era um morro ali, e nós conseguimos licenciar aquela área e foi retirada toda aquele volume de terra que serviu para esses aterros, inclusive os da área industrial, onde estão várias empresas. E o cidadão, no momento em que estava sendo retiradas as terras, o cidadão passou de moto lá, caiu com a moto, enfim, não sei se houve, né, que estado estava, mas enfim, caiu, nos criou um grande, não acabou, não se machucou, mas enfim, nós fizemos toda a prestação, aquela pessoa, parte se esfolou um pouquinho, pagamos lá os estragos da moto, enfim, mas quase inviabilizou aquele empreendimento. Se vocês forem ver lá hoje, várias casas foram construídas naquele espaço, casas bonitas, todas. Quanto vai gerar de IPTU, gerou de ISS, gerou de mão de obra para o município, em uma única licença ambiental? Então, nós temos que meter a cara na frente e fazer as coisas acontecer, e não ficar com medo, e não ficar se curvando quando 1 ou 2, 3 tentam prejudicar, como foi o Parque do Centenário, que um cidadão inviabilizou 2 anos uma obra que podia estar pronta. Então, nós temos que dar a cara a tapa e não ter medo, vereador Fernando, porque o tempo passa. E a nossa cadeira aqui é transitória. Depois vem outro, senta, e se chegar e conseguir, que faça melhor. Grande abraço. Peço ao vereador Sandro Luciano Calicós que assuma a presidência, o vereador Paulo a vice-presidência, enquanto faço meu pronunciamento. Boa noite, senhores vereadores, vereadora, as pessoas já nominadas anteriormente e as pessoas que nos acompanham pela internet. Quero fazer uma saudação ao prefeito em exercício, Pércio, e dizer de que é uma satisfação quando a gente tem a liderança maior do município, composta dentro da Câmara dos Vereadores e vendo como interage juntamente com o Poder Legislativo. E dizer, Pércio, de que nós tivemos uma reunião
juntamente com o jurídico do município de Porto União, dos 3 jurídicos, né, da Prefeitura, bem como o nosso departamento jurídico aqui da Câmara, para resolvermos as questões das emendas impositivas, que foram feitas coletivamente, a pedido do prefeito municipal, no entendimento, e de que eu gostaria de aproveitar o exercício dos 15 dias do PERSE, e vereador Gildo, a vereadora doutora Salime, bem como os outros vereadores presentes, o vereador Paulo, que saiu agora como líder do governo, de que instruam e coloquem, principalmente para a Sofia, que é a contadora, que ela leia a lei das emendas impositivas sobre pena, prefeito, de o Poder Executivo responder por não cumprir o orçamento das emendas impositivas. Isso é lei, eles têm que cumprir. Até o final de abril, são 120 dias, a contadora do município, o Poder Executivo, tem que comunicar à Câmara dos Vereadores os que estavam aptos ou não a receber essas emendas, para que façam a reformulação de acordo com a lei. E de que não está sendo feito isso, Gildo. E pela questão que muitos aceitaram, deixaram de aceitar ou não, até porque já tinha uma expectativa de determinadas entidades, isso indiferente, o vereador Gildo, a vereadora Salime, ou o Carlos, ou o Hélio, ou o Sandro, o Paulo, assim por diante, o Fernando, porque nós fomos surpreendidos e de que o prefeito chamou e pediu para que a gente fizesse coletivamente. O que eu acredito que não deva acontecer desse ano, de 2019 para 2020. Porque todos têm os seus compromissos. Outra coisa que me chamou a atenção, Paulo, sobre a questão das emendas. Claro, vereador Paulo, com todo o respeito que eu devo a Vossa Excelência. Agora, o senhor é líder do governo. Sobre a questão de todas as emendas que são colocadas ali, de que alguém do Poder Executivo pediu, disse, vereador Paulo, vai lá. A elegância, vereador Paulo, de nós colocarmos o nome de todas aqui, porque são inúmeras as coisas que fazem. Então, eu acho que tem que ter um bom senso, a gente está dia a dia aqui trabalhando, a gente está tentando ser sensível, a gente está tentando atender a todos os vereadores, e vai ficar na situação de que depois coloca isso aqui para a comunidade, e só um que está fazendo, só um que está trabalhando. Então, nós temos que ter um respeito mútuo entre as pessoas. E sobre a questão das emendas impositivas, eu gostaria de dizer, e depois estar deliberando, o vereador Sandro, sobre a questão dos R$25 mil que foram acordados com o prefeito municipal no gabinete, dos R$25 mil para Santa Cruz do Timbó e os R$25 mil para São Miguel da Serra, acordado por todos os vereadores. E de que, no projeto, quando veio, não sei se foi pelo vereador Luiz Alberto Pasqualinho, por quem foi, de que passou e de que faltou o CNPJ. Constar o nome certo da entidade para Santa Cruz do Timbó, mesmo para São Miguel da Serra. E de que isso aqui é fácil, juridicamente, nós tivemos a reunião, Pércio, e eu tenho a plena convicção de que o senhor estará fazendo esse reparo, porque foram os departamentos jurídicos que estiveram presentes, junto com o presidente da Câmara, e com o prefeito municipal. Que isso seja agilizado. Nós precisamos dar condições às comunidades de Santa Cruz do Timbó e São Miguel da Serra pela questão do aniversário do centenário desses distritos. O porquê não, se está destinado, foi acordado pelas lideranças políticas do município, fazer o pagamento e que as pessoas façam seu plano de trabalho e executem. Será que tudo tem que ser a conta-gota e mendigar? Esse é o problema que está sendo de Porto União. Todos falam de cooperativismo, falam lá o oeste de Santa Catarina, como nós tivemos em viagem. Realmente a coisa acontece diferente, vereador Gildo. A questão da agricultura, a questão do leite, a questão de laticínio, a questão da indústria. Eu sempre falei, muitas vezes, vereador e vereadora, quando se fala em desenvolvimento econômico, da questão da agricultura, êxodo rural, vamos deixar o produtor lá no campo, mas nós temos que ter um direcionamento. Tem que ter política pública sobre isso.
E diga-se de passagem, vereador Gildo, com o conhecimento que Vossa Excelência tem, eu já citei a vez, como que Vossa Excelência não foi convidado a ser secretário da Agricultura do município de Porto União? Será que tenho medo que Vossa Excelência cresça no meio político, possa ser alguma coisa? Ou ainda, eu vou dar uma ideia. Budal, que está aqui com uma pessoa que está sempre acompanhando, está aqui a imprensa. Muitas vezes, talvez o corte de algumas secretarias, ou corte de algumas representatividades, talvez não seja o caminho. Porque a falta de investimento, a falta de estrutura para uma secretaria não gera desenvolvimento. Vai gerar economia do quê? Você vai preterir o dinheiro de uma secretaria para colocar onde? Nós não vamos asfaltar a cidade inteira, tirar toda a estrutura, seja da saúde, da educação, da agricultura, da ação social, da onde for, e colocar somente asfalto, prefeito. Agora, eu dou uma ideia. Eu conversei com o vereador Sandro, nas indústrias que nós visitamos, nas agroindústrias, o potencial desse meio oeste e oeste de Santa Catarina. Vereador Hélio, todos e tudo é um jogo de interesse. Nós temos um potencial agrícola no município de Porto União, de agroindústria, do potencial que nós temos, os nossos bons terrenos, perante onde nós passamos de Seara e Concórdia, para quem conhece, é vergonhoso. É vergonhoso. Lá é só morro, pirambeira e pedra. E a agroindústria, as empresas, mas o porquê? Não estou desmerecendo quem está na pasta ou não. Nós temos que entender uma coisa, vereador Gildo. Lugar de pessoas competentes, de pessoas que têm influência, que têm um porquê, um desenvolvimento. Eu dou uma ideia, Percy. Pega e vão para o oeste de Santa Catarina, onde realmente as potências das cooperativas. Pega uma Cooperalfa, vão lá, reúne com o presidente da Cooperalfa e ofereça a Secretaria da Agricultura do município de Porto União, indicado por uma grande cooperativa, em troca de um grande investimento e um grande projeto dentro daqui. O que nós estamos falando em questão nacional? Todo mundo não está esperando, vereador Hélio, o investimento de fora do país para o Brasil, que o Brasil desenvolva, que o Brasil faça, mas o que acontece? Eles têm que ter uma garantia de uma política pública de confiabilidade para que isso aconteça. Talvez, será que o nosso desenvolvimento do nosso meio rural, da agroindústria, do desenvolvimento de um grande frigorífico, do apoio que nós temos que dar aos nossos produtores, não passa por isso? Vão ali no seu Ayrton Farinelli e perguntem qual a cooperativa que ele é cooperado sobre a questão da única fábrica de ração de marreco que está aqui no município de Porto União. Será que não tem o interesse do cooperativismo, dessas grandes empresas, dizer, não, mas espera aí, olha a oportunidade que Porto União está nos dando. Indicar, desenvolver um projeto com a visão de desenvolvimento e exploração para o investimento dessas grandes cooperativas aqui dentro. É isso que nós temos que ver, nós temos que abrir. É que eu falo, Porto União parece que está cada vez mais complicado. E outra coisa, a gente chega em certas secretarias, eu vou dizer aqui, a gente chega em certas secretarias, a coisa não anda, a coisa é desconfiada, não faço isso porque tenho medo. Eu quero dizer sobre o Demutran. Me pronunciei sobre uma questão, eu recebi uma visita aqui dos dirigentes do Ópera Hotel para solicitar um estudo aqui na presidência da Câmara. Onde que eles vão? Eles vieram aqui para fazer pedido de estudo sobre a questão do entroncamento do hotel, de um acidente que deu. Eu oficiei ao diretor do Demutran. Ele me respondeu que é para mim encaminhar um pedido ao prefeito municipal pedindo ordem. Gente, por que está lá uma pessoa dessa? Ei, Gildo, não é Departamento Municipal de Trânsito? Onde que eu vou solicitar um estudo, um encaminhamento? É lá. Então parece que as coisas estão feitas para não acontecer. Claro que nós temos que nos unir, Percy. Sobre a questão do Trevinho, eu não concordo, porque isso deve ter sido no meio político,
que devem ter feito uma questão de um trevinho, não é. É a questão da conquista de um trevo de acesso à área industrial do município de Porto União. Não é um trevinho, é um trevo, conseguido pelo DENIT. Mas talvez esse diminutivo tenha sido porque talvez algum político não foi contemplado sobre essas questões. Está aqui o vereador Fernando, quando teve aquela reunião no DENIT lá, no ano que se passou, que todas as pessoas foram, nós fomos representados, o nosso partido, pelo Fernando Antônio Moreira, que foi acompanhado pelo deputado Maurício Kudlark, na oportunidade com outros deputados e outros vereadores, mostrando a força política e a necessidade de que isso acontecesse. Então é dessa forma que nós temos que ver. E as pessoas que não entenderem dessa forma, mesmo tendo o poder na mão, vereador Gildo, mesmo achando que são acima do bem e do mal, sente na sua casa, fique pensando, mas não precisa dizer que o Bifão está certo, mas minta que foi outro que falou. Desçam do salto alto, gente. Pare com a soberba. Porto União precisa de emprego, renda, desenvolvimento. Nós precisamos apresentar e usar, vereador Hélio, brilho nos olhos, aprendi. Não é fogo nos olhos. É brilho nos olhos. A pessoa que tem vontade de desenvolver, de certa forma, um certo setor. Gente, ninguém faz nada sozinho. Desenvolvam, vamos atrás. A questão A, B, C ou D tem que ter escala para todos. Cada um tem a área. O vereador Hélio está no turismo, vai para o turismo, precisa de auxílio, vai lá, está na empresa, está aqui, articulação política, está aqui o vereador Gildo, deixa para a agricultura, vamos desenvolver, vamos fazer as coisas acontecer. É isso que nós precisamos fazer. Nós temos que acabar com picuinhas. Acabar com picuinhas, é isso que nós precisamos fazer. Porque eu perdi a convenção a vez passada, porque com esse eu não vou. Esqueçam disso, gente. Nós precisamos do quê? Nós precisamos nos unir para desenvolver Porto União. É isso que nós precisamos. Nós temos que parar, nós temos que ajudar o pequeno comerciante, nós temos que ajudar a pequena indústria. Nós temos que ter sensibilidade nos setores, desenvolver as questões de legislação, da flexibilidade de legislação, sobre as questões, análise de alvarás de funcionamento. Existem situações e situações, é o que eu falei sobre as questões das mesas em passeios. Não vai ser... eu recebi uma ligação de um comerciante lá do final da encruzilhada de São Cristóvão, me parabenizando pelo pronunciamento que eu fiz aqui, porque para ele estava sofrendo com isso lá, porque não cabe. Então nós temos que ter uma legislação que tem que ser cumprida. Mas é diferente lá no São Bernardo do Campo, como eu falei, com o centro da cidade. Lá na comunidade da Lança, na comunidade de São Miguel, assim por diante. Nós temos que ter esse diferencial. Então é isso que nós precisamos. E estamos juntos. Eu tenho certeza que o prefeito Percy poderá estar fazendo. Percy, pela comunidade de Santa Cruz e a comunidade de São Miguel, vamos resolver essas questões das emendas impositivas pela questão do centenário. Eles precisam desse investimento. Então, acho que é dessa forma que nós estaremos mutuamente ajudando, e que nem eu falei, vamos dar as mãos e vamos fazer a coisa acontecer. Está aqui o Bertino Mafra, juntamente com outras lideranças, que as coisas desenvolvam, que seja o melhor, que seja realmente conquistado o desenvolvimento para o município de Porto União. Me permite uma parte, vereador? Já permito. Eu quero dar um exemplo sobre a questão da defesa civil. Vão atrás, dentro da defesa civil, porque isso eu falo porque eu ouvi. Júlio Tchaikovsky estava comigo na viagem. O constrangimento que tem a defesa civil do Estado de Santa Catarina para com o município de Porto União, vereador Hélio e prefeito Percy. O senhor sabe disso aqui. Do constrangimento que eles têm, a restrição que eles têm com o município de Porto União, pela forma que eles foram tratados na vinda deles aqui
para resolver uma situação de emergência. Todo mundo concorda comigo. Por que ninguém fala? Sabe que tem medo daquele homem? Sabe que só um está certo, vereador Sandro? Está certo, enquanto tiver caneta vai estar certo, mas as pessoas honrem e mostrem que não é assim. É aí que nós precisamos ter. Será que todo mundo só tem um certo e tem o resto errado? Só que vamos dar a mão à palmatória, tem que ter um pouco de humildade. Aguarde. E eu tenho 1 minuto ainda, eu quero, senhor presidente. Foram citados nomes de vereadores, foram citados a entidade num todo, sobre a questão do depósito, posso dizer assim, de alguma coisa de lixo, alguma coisa que não está de acordo com a legislação ou não, que foi denunciado pelas redes sociais, e de que eu gostaria, vereador Sandro, de solicitar a aprovação do plenário para que a Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento da Câmara dos Vereadores, vereador Christian, vereador Hélio e vereador Fernando Moreira, que vão atrás e façam essa averiguação e solicitem por escrito do Departamento de Urbanismo, bem como da Secretaria de Agricultura, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável do município, a realidade dos fatos, e também fosse solicitado à Polícia Ambiental se houve alguma vistoria ou também se houve alguma execução contra o Paço Municipal. Porque, pelo que nós sabemos, e foi colocado naquele vídeo, de que o Departamento de Urbanismo ou algum departamento da Prefeitura fez a coleta daquele material de uma empresa que se fechou. Não sei se foi uma determinação judicial para que retirassem isso ou não, porque me falaram que foi na Cidade Nova, vereador Gilton. E de que possa ser dado andamento, porque nós não podemos estar omissos, principalmente quando foi citado a entidade Câmara dos Vereadores. Eu permito ao vereador Gildo à parte. Vereador Carlos, concordo com as suas colocações quando você fala que nós precisamos realmente colocar brilho nos olhos. Quando eu estava na EPAGRE, 30 anos, coloquei brilho nos olhos, sim, para resolver o problema agrário de Porto União, através de política pública, prefeito. Sempre existiu o PNCF, o antigo Banco da Terra, e o Plano Estadual de Acesso à Terra. Foi colocado muito trabalho e foi resolvido. Irinópolis, Matos Costa, General Carneiro, Bituruna tem invasão de terra. Por que Porto União nunca teve? Vocês viram a terra sendo invadida em Porto União? Nunca, porque nós resolvemos com brilho nos olhos. Questão da piscicultura. Eu coloquei brilho nos olhos e resolvemos. Somos grandes produtores, hoje inclusive exportamos para toda a região. Até o abatedouro nós temos, prefeito. Está andando a passo lá. E eu mesmo, fora da empresa, continuo prestando assistência técnica de graça e metendo o pé dentro do barro, doutor Salim. Temperatura com 6 graus e eu dentro da água até aqui, dentro do barro, para fazer acontecer. Isso é que é importante. Querer acreditar, como Vossa Excelência acredita, no turismo, que vai para cá e vai para lá e vai vendo o que tem e vai trazer o que é de bom. É assim que as coisas acontecem. Sabe? Então, nós todos podemos fazer, prefeito, só que turismo e, sobretudo, a agricultura, embaixo desse grande guarda-chuva, tem várias áreas. Tudo isso, obviamente, passa por políticas públicas. E cabe a nós, mas principalmente ao Executivo, porque nós não podemos mencionar nada que gaste, mas cabe ao Executivo para que nós juntos conversemos e venham projetos de políticas públicas em benefício dessa turma toda, em benefício desses grupos das mais diversas áreas. É aí que as coisas vão acontecer e eu, como conheço alguma coisinha do meio rural, estou sempre à disposição para colaborar à administração municipal. Obrigado, vereador Carlos. Eu que agradeço, vereador Gildo. Eu acho que nós poderíamos estar nos reunindo durante a semana, bem como as lideranças, para que a gente possa estar discutindo essas coisas. Eu permito a parte do vereador Hélio. Obrigado, vereador Carlos. Quando o senhor falou especificamente que cada vereador
citou meu nome, está buscando um setor. Eu gostei dessa ideia, e a gente poderia nos reunirmos fora de horário, aqui, de manhã, à tarde, e cada um buscar uma área. Especificamente, trabalharmos juntos. Mas cada um é bom num setor. E vamos desenvolver esse setor, vamos trazer o executivo, nem que tenha que ser semanalmente, mensalmente, para que possamos discutir. Porque logo no início tivemos uma reunião aqui, nesta sala, aqui no centro, com o executivo, e depois nunca mais tivemos. E na época o prefeito Iseu disse que faria uma vez por mês. Vocês lembram disso, né? E nós não tivemos mais essa conversa. Eu acho que, se nós queremos realmente motivar a sociedade, nós temos que estar motivados. Eu, no setor comercial, quando eu falo de turismo, eu sei que eu dependo do sucesso do turismo através do comércio. O que é que eu estou fazendo? Eu estou indo atrás do CDL, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas. Falei semana passada com o presidente, hoje à noite está tendo um debate, um fórum aqui na cidade sobre a questão do desenvolvimento turístico e meio ambiente. Eu não sei exatamente quais outros assuntos, até eu achei que o senhor ia estar lá também, prefeito. Até porque nós estamos bastante alinhados com o prefeito Percy, nós estamos trabalhando dentro da mesma linha. Então, o que acontece? Nós precisamos, como Vossa Excelência falou, não ter sangue nos olhos, sim, ou fogo nos olhos, mas temos que ter brilho nos olhos, mas temos que ter vontade de fazer a diferença, como eu já disse hoje. E cada um escolheu. O vereador Marcelai está com a agricultura, a doutora Salime com a saúde, eu na questão comercial e turismo, enfim, o vereador na questão da indústria, e, enfim, cada um buscar uma área e vamos correr atrás e vamos traçar planos para a cidade. Como eu disse lá, se nós temos um projeto, nós temos que sonhar ele e depois pôr no papel e fazer executar. Mas não é nós que vamos fazer isso. Quem faz isso é a sociedade, é o empresário. Obrigado pela parte, vereador. Eu que agradeço e quero deixar aqui, por encerrado meu pronunciamento, pedir ao presidente que faça o encaminhamento das minhas solicitações e dizer ao prefeito Percy que nós estaremos aqui durante esses 15 dias que estará à frente do Poder Executivo à disposição e que nós possamos agilizar quanto mais as questões para ajudar a nossa comunidade, ajudar o desenvolvimento. Por hora, muitas vezes, a agilidade é que fazem as coisas acontecer. É o caso do trevo de Porto União, que foi colocado agilmente reuniões para que isso acontecesse, e aconteceu. De fato, está aqui. Não é um que ganhou. Quem ganhou foi a comunidade de Porto União. Solicitações do vereador Carlos se encontram em discussão. Está em votação. Vereadores e vereador concordam como estão. Foi aprovado e peço a Vossa Excelência que ajude na redação. Obrigado e até a próxima oportunidade. Devolvo a presidência ao vereador Carlos. Terminado o grande expediente, passamos à matéria da ordem do dia. Para a segunda discussão e votação final, processo número 21, referente ao projeto de lei número 11, de autoria do vereador Neylor Grabowski, que institui a carteira de identificação do autista. Processo 21/2019, projeto de lei 11 de 2019, do vereador Neylor Grabowski. Está em segunda discussão. Está em votação única. Os vereadores concordam, permanecem como se encontra. Foi aprovado, encaminho mesmo para a sanção. Processo número 1/2019, referente ao projeto de lei número 001. Proponentes, vereador Neylor Grabowski e Gildo Marcelai. Com a súmula, proíbe a fabricação, comercialização, o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos e estampidos e de artifícios. Projetos com parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Processo 001/2019, projeto de lei 001/2019. Proposição do vereador Neylor Grabowski e Gildo Marcelai, com parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Está em discussão o parecer da comissão. Está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Foi aprovado em caminho para
primeira discussão e votação. Com parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, no processo número 20, referente ao projeto de lei número 10, de origem dos vereadores Luiz Alberto Pasqualini e Sandro Calicossi, que institui a Semana Municipal de Segurança nas escolas no âmbito do município de Porto União e da outras providências. Processo 20/2019, projeto de lei 10/2019. Institui a Semana Municipal de Segurança nas escolas e âmbito do município de Porto União e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Está em discussão, parecer da comissão. Está em votação. Os vereadores concordam e permanecem sem conta. Foi aprovado em caminho para a primeira discussão e votação. Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, processo número 26, referente ao projeto de decreto legislativo, a origem da mesa diretora, que homologa termo de cooperação número 213 de 2019, que celebra entre si a Universidade do Contestado, o INC e Prefeitura Municipal de Porto União. Com parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, processo 26/2019, projeto de decreto legislativo 05/2019. Está em discussão, parecer da comissão. Está em votação. Vereadores que concordam permaneçam como sem conta. Foi aprovado em caminho para a primeira discussão e votação. Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, processo 27, referente ao projeto de lei número 15 de 2019, de autoria do vereador Jacir Bart, denomina uma das vias públicas do Distrito de São Miguel da Serra, de irmã Regina Miba. Processo 27/2019, projeto de lei 15/2019. Denomina uma das vias públicas do Distrito de São Miguel da Serra, de irmã Regina Mibach. Com parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Está em discussão o parecer da comissão. Está em votação. Vereadores que concordam permanecem em conta. Foi aprovado em caminho para a primeira discussão e votação. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, no processo número 30, referente ao projeto de lei número 8, origem do Poder Executivo Municipal, com a súmula. Altera os dispositivos da Lei Municipal número 485, de 7 de novembro de 2013, e da outras providências. Processo 30/2019, projeto 08/2019, com parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Está em discussão o parecer da comissão. Está em votação. Vereadores e vereadoras concordam e permanecem com sem conta. Foi aprovado em caminho para a primeira discussão e votação. Era essa a pauta para a sessão de hoje, senhor presidente. Terminada a matéria da ordem do dia, as correspondências deixo à disposição dos senhores vereadores na secretaria, as emendas em caminho para a Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, requerimento lido em caminho para votação na próxima sessão e os convites das representações das solenidades também deixo à disposição dos vereadores com a secretaria. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a 15ª sessão ordinária. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.